onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus queridos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam continuando firmes na presença do Senhor, estudando a sua palavra, aproveitando esse tempo que Deus tem nos dado, como já falamos na outra aula. Antes da gente começar essa aula, eu vou trazer para vocês mais uma sugestão de leitura para essa época de quarentena. O livro que eu trouxe para vocês é um livro muito querido e muito importante na minha história. E é o livro que chama O Evangelho Maltrapilho, de Brené Manning. Eu vou ler para vocês o resumo da contracapa para vocês entenderem do que se trata. O Evangelho Maltrapilho foi escrito para pessoas aniquiladas, derrotadas e exauridas. Pessoas que se acham indignas de receber o amor de Deus. Quem sabe, ignoradas pela comunidade dos cristãos por não se encaixarem no perfil de super-homem ou de super-mulher que lhes é constantemente exigido. Pessoas cansadas da espiritualidade superficial e consumista. Pessoas que travam inúmeras batalhas interiores por não se sentirem parte de uma comunidade afetiva e acolhedora. É um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho, confessou o autor. Franco e provocador, o aclamado filósofo e teólogo cristão Brené Manning estreia em língua portuguesa com sua principal obra, que nos convida a depositar nossa esperança na amplitude da graça, capaz de alcançar pecadores e pobres em espírito e de resgatar nossa dignidade original. No mínimo, você não ficará indiferente a ela. Gente, esse livro é uma joia. Leiam, vocês não vão se arrepender. Hoje nós vamos continuar com a nossa revista, é tudo sobre Jesus, na aula número 11, Jesus, o nosso justificador. O texto base da nossa aula está em Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 5. E eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias para acompanharem a leitura. Antes, porém, vou pedir que fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor para que Ele nos capacite para entender a sua mensagem. A Bíblia nos diz que se nós pedirmos sabedoria, Ele nos dá gratuitamente. Então vamos lá? Vamos orar antes de ler a Bíblia? Pai querido, eu te agradeço por mais um dia de vida, por mais um dia de vida com saúde, por mais um dia de vida em que a gente pode reconhecer o seu senhorio, adorar e te louvar. Eu te peço, ó Pai, perdão pelos meus pecados. Eu te peço que, em nome de Jesus, as palavras que eu vou proferir agora sejam palavras tuas.
nos dê sabedoria para entendê-las. Pai, que apesar de mim, o seu evangelho chegue aos corações de todos aqueles que são escolhidos por ti e ainda não conhecem a verdade de Cristo. Nos usa, ó Pai, usa essa juventude para seu louvor como instrumentos do seu amor e evangelização. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, gente. Abriram a Bíblia no texto de Zacarias, capítulo 3, versos de 1 a 5. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Gente, essa mensagem de Zacarias é uma profecia messiânica que a gente encontra no Antigo Testamento. Se a gente olhar para o profeta Zacarias, a gente vai entender que ele foi escolhido juntamente com o profeta Ageu para exortar o povo que tinha acabado de chegar do exílio. O povo judeu tinha passado 70 anos exilados na Babilônia e agora retornavam a Jerusalém com a missão, inclusive, de reconstruir o templo do Senhor. O povo foi liberto, estava escravizado 70 anos de exílio na Babilônia. Quando volta para a tão esperada terra deles, quando volta trazidos pelos sacerdotes para Jerusalém, parece-me, o que nos fica claro aqui é que o povo, no livro de Zacarias, né, e nesse contexto histórico, Ageu e Zacarias são contemporâneos. A história se passa, esse texto se passa aí em 516, de 500 a 520 a.C. Alguns autores falam especificamente mais próximo aí de 520 a.C. Esse é o período histórico em que Ageu e Zacarias foram incumbidos de trazer essa mensagem de exortação para o povo judeu. O que parece é que eles voltaram para Jerusalém, mas não se voltaram ao Deus de Jerusalém, ao nosso Deus, ao Deus que os escolheu como povo. A Bíblia nos conta que até mesmo sacerdotes se desviaram da sua missão, se desviaram da presença do Senhor. O povo estava
morno, estava esquecendo das práticas, esquecendo daquele Deus que lhes libertou, estava em pecado. Havia naquela época, inclusive, o que nós chamamos até mesmo entre os sacerdotes de casamentos mistos. Então, não estavam atentos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Eles não estavam dando atenção para o nosso Deus. E aí, no livro do profeta Ageu, a gente vê aí a exortação para a reconstrução do templo, assim como na mensagem de Zacarias a gente também vai ver essa exortação, só que o enfoque que o profeta Ageu dá é diferente do profeta Zacarias. Enquanto o profeta Ageu fala, ó, chama atenção, que todo mundo está reconstruindo as suas casas, e enquanto a casa do Senhor não está sendo reconstruída, o profeta Zacarias exorta, chamando o povo à construção do templo, em especial trazendo essa mensagem de esperança da promessa de redenção do seu povo através do Messias. E aí a gente vê que essa mensagem de esperança do profeta Zacarias, ela vai tratar de uma cena que nos remete a um tribunal, a uma cena de tribunal. Então, nessa cena de tribunal, a gente identifica um acusado, que é Josué. Josué, na época da visão de Zacarias, era o sumo sacerdote, era o líder espiritual daquele povo. Além do acusado, além do ofensor Josué, nós temos a figura do acusador, que é representado por Satanás. Então, nós temos a figura do acusador nessa cena de tribunal narrada por Zacarias. Temos a figura de um advogado. E quem é esse advogado? A Bíblia usa a expressão, nesse texto, anjo do Senhor. Percebam, a palavra anjo está com letra maiúscula. E toda vez no Velho Testamento em que nós encontramos essa palavra anjo do Senhor, com a letra maiúscula da forma como está grafada no texto, isso se refere à segunda pessoa da Trindade, ao Cristo pré-encarnado. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, nessa figura pré-encarnada, o anjo do Senhor, está presente nessa visão de Zacarias como o advogado de defesa. E também, claro, o Senhor, a figura do Senhor e do próprio anjo do Senhor como julgadores, como juiz, né? Como julgador. E aí, Zacarias diz lá no verso 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Mais para frente, vocês verificam que no versículo 2, Satanás é repreendido pelo Senhor. Mais à frente ainda, nós verificamos que Josué está trajado com vestes sujas diante do anjo e naquela cena narrada por Zacarias. Percebam que, como a figura é do acusado, é do ofensor, nessa passagem, nessa visão de Zacarias, ela não significa apenas a figura de Josué. É claro que Josué também era pecador e também
tinha responsabilidade pelos pecados em que estão sendo narrados aí como vestes sujas. Quando a gente vê essa figura das vestes sujas, é o pecado não só de Josué e dos sacerdotes, mas também do povo judeu. O povo se afastou, como eu disse a vocês, do Senhor. E lembram-se que no Antigo Testamento havia sacrifícios para expiação dos pecados como um sinal, como uma antecipação do grande sacrifício e o sacrifício perfeito do Cristo na cruz. E aí a gente vai pensar o seguinte: a figura de Satanás aqui acusando Josué, acusando os pecadores do povo judeu, acusando os sacerdotes, a gente pode trazer para a nossa situação, para a nossa vida hoje. Eu não sei você, mas é lógico que todos nós pecamos e muitas vezes esses pecados que cometemos são jogados na nossa cara. Satanás faz isso mesmo. Acusa. E muitas vezes as acusações não são falsas, não são mentirosas. Muitas vezes as acusações são de pecados realmente cometidos. No entanto, gente, essa acusação, essa forma de nos acuar em relação a pecados que cometemos, não são suficientes para nos condenar, porque nós já fomos justificados por Cristo na cruz. A gente vê como Satanás fez com Jó. Muitas das acusações são falsas, mas também existem acusações verdadeiras. Nessa figura utilizada, nessa cena que Zacarias narra para a gente, essa imundícia das vestes de Josué, então, está retratando o pecado do povo judeu, o pecado dos sacerdotes e acaba também refletindo. Nós podemos identificar os nossos pecados nessa figura também, no sentido de que o pecado nos deixa sujo, o pecado é imundo, o pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz com que nós nos distanciemos do nosso Deus. Nós percamos essa intimidade que deve ser querida e buscada diariamente com o Senhor. O pecado nos faz sentir cansados, sobrecarregados. O pecado nos faz perder a alegria da vida, nos faz não enxergar a beleza da face de Deus. E o acusador pode apontar e nos acusar, sim. No entanto, não nos deixemos vencer pelas acusações, pois o alto preço já foi pago na cruz. E vocês vão ver que no texto de Zacarias, ele aponta para essa justificação na cruz de Cristo. Ele aponta para a salvação. Como nós dissemos, é tudo sobre Jesus. Zacarias, o profeta contemporâneo de Ageu, foi
incumbida da missão de trazer esperança ao povo, de incentivar a reconstrução do templo, justamente porque seria chegado, iria vir o Messias para cumprir a promessa do Senhor. Vejam, observem que a figura de Satanás, acusador, no versículo 2 é repreendida pelo Senhor. Antes mesmo que Satanás abrisse a sua boca, o Senhor repreende Satanás e explica que foi ele, o Senhor, quem escolheu a Jerusalém. Foi Deus quem escolheu aquele povo. Não porque o povo buscou a Deus. Ao contrário, foi porque Deus amou aquele povo. Da mesma forma, porque Deus me amou e te amou, Ele nos buscou e nos escolheu ainda antes do nosso nascimento. Foi Ele quem nos formou, foi Ele quem pensou em nós. Então, a figura aqui do advogado de defesa, que nem deixa Satanás abrir a boca e repreende a sua acusação, é retratada no texto de Zacarias, retrata Jesus, retrata o advogado que temos junto ao Pai. João já nos disse lá no capítulo 2 que não é para que pequemos, mas se por um acaso pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Josué, na presença do Senhor, do anjo do Senhor, na presença de Satanás que estava pronto para lhe acusar, com as suas vestes sujas, não abre a boca, não vai falar nada. O advogado dele, a sua defesa, vai fazer tudo por ele. O Senhor repreende a Satanás e diz ainda, e determina ainda, que sejam tiradas as vestes sujas de Josué e trocadas por vestes limpas, por finos trajes. Quando a gente vê aqui na Bíblia essa referência a finos trajes, isso aponta para a nossa justificação. Zacarias, a mensagem de Zacarias, aponta para o Messias. Mas o Senhor restaura a autoridade espiritual de Josué quando diz para lhe colocar um turbante limpo sobre a sua cabeça. Ele fala aqui justamente para que esse pecado que afasta você e eu do Senhor. Hoje todos somos sacerdotes, hoje todos temos essa missão sacerdotal. Mas o pecado nos tira essa autoridade, nos tira essa intimidade. Mas o pecado já foi pago na cruz. Confessemos o nosso pecado, busquemos nossa santificação e aí sim teremos nossa autoridade espiritual restaurada, nossa intimidade com Deus restaurada. Quando a gente olha aqui para o versículo 4, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Nós temos aqui a teologia da salvação, do perdão, da purificação. Olha que coisa bacana, olha que coisa bonita. Eu queria perguntar para você nessa hora,
se você tem consciência da imundícia do pecado, se você tem essa consciência, se você tem sofrido as acusações de Satanás em relação ao seu pecado. Isso também é uma reflexão que eu faço para a minha vida. Nós sabemos que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que vai sair em nossa defesa, afinal, já fez tudo por nós na cruz. Mas a gente precisa ter coragem de enxergar os malefícios que o pecado faz na nossa vida. E pecado, gente, eu não sei qual é o seu pecado. Eu sei quais são os meus pecados. E sei também que todos nós temos aqueles pecados de estimação, né? Aqueles que a gente dá aquela escondidinha, aqueles que a gente tenta passar reto, só na hora de fazer oração, perdoa os pecados, Senhor, e a gente não nomina, né? Tem alguns que a gente não nomina, mas a gente sabe que atrapalham a nossa comunhão com Deus, que atrapalham a nossa vida com Deus. E agora, esse momento aqui, o desafio que eu faço é para que a gente reflita, que a gente encare de frente a nossa imundícia, a imundícia do nosso coração. Você sabe o que atrapalha a sua comunhão com Deus. Eu sei. Então, eu queria colocar que nós tenhamos consciência de que, apesar desses pecados serem pecados, serem muito ruins para a nossa vida cotidiana, Jesus já pagou o preço deles na cruz. Então, o acusador não pode mais nos levar à condenação. Saibam disso. O acusador não deve mais, não pode mais ter poder para me atrapalhar, para atrapalhar a sua vida em relação à obra do Senhor. Volte-se para Ele. Eu devo me voltar a Ele. Tenha paz. Sabe aquele livro que eu indiquei para vocês no começo? Esse livro me chama muita atenção. É a história, imagina, um teólogo tem um rebanho a cuidar e começa o livro confessando que é alcoólatra. Uau! Eu fico pensando como é lindo esse amor de Cristo e essa obra salvífica dele na cruz por nós, que gente como eu, gente da pior espécie, pode se sentir amada, pode se sentir justificada e sabe que não há condenação. Essa cena do tribunal que a gente vê no Velho Testamento, narrada por Zacarias, ela aponta para o plano da salvação, ela aponta para o que vai acontecer, ela aponta para o grande presente, ela aponta para a graça de Deus que nos salvou sem que mereçamos. Estávamos todos sujos, com vestes sujas, imundas, nojentas. E ele foi lá e tomou para si, Jesus tomou para si essas vestes sujas. Ele tirou as nossas vestes sujas, nos deu vestes limpas, finos trajes e tomou para si essas vestes. A Bíblia nos fala lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, gente,
A nossa lição tem como objetivo, e eu espero que você reflita para ver se nós alcançamos esse objetivo. Nós compreendemos a natureza vil e imunda do pecado? Nós sabemos discernir os ardis de Satanás ao acusar os crentes por causa do pecado? E, por fim, nós nos regozijamos na maneira graciosa como Jesus justifica o seu povo e silencia o acusador? Eu espero que sim. Satanás não perde a oportunidade de nos acusar e nos acuar, mas ele não tem mais poder sobre nós. Então, o Senhor nos deu a salvação e a justificação e o poder de entender que Satanás não tem mais esse poder sobre nós. Nós já estamos justificados, nós já estamos salvos, nós já estamos com finos trajes. É lógico, como falei, nós precisamos buscar nossa santificação, porque é isso que a Bíblia fala. Nós somos salvos, e aí Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. E é isso, busque sua santificação. Nós devemos sim buscar a comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor, para entendermos qual é o seu propósito para as nossas vidas. Mas deixa eu contar um segredo para você, que na verdade não é um segredo, é uma notícia linda. Não há nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. Nem algo que você faça que Ele te ame mais. Ele já te ama com amor imenso, amor eterno, o maior amor que existe. Vou me despedir de vocês. Neste momento, eu vou deixar essa música e a letra dessa música para que vocês pensem e reflitam e orem. Aproveitem esses minutinhos dessa música como reflexão da nossa vida, para que nós tenhamos esperança. Eu já disse na outra aula, nossa esperança não está aqui. E que nós também levemos a esperança onde quer que andarmos. Um beijo, até o próximo domingo.